Então tá, foi em 2018 esse crime, lá no Jardim Paraíso. Foi em 2018 esse crime, lá no Jardim Paraíso. Mas foi interessante esse... Ô, Juan, conta para nós aí. Estão sendo julgados 2 homens, Juliano Douglas Padilha e Rony Luan Cordeiro. Eles já aguardavam ao julgamento presos. Antes do júri, os 2 advogados disseram que os réus são inocentes. Ele na delegacia ele deu 2 depoimentos, primeiro negando. No segundo depoimento ele assume que ele conhecia porque ele recebeu uma mensagem no WhatsApp. Hoje nós vamos explorar bastante as provas para ver qual a participação efetiva dele nesse intento, nessa tragédia que aconteceu. Ele estava em outro lugar e aí tem como comprovar. Então nós vamos bater na tese de negativa de autoria. Os 2 homens estão sendo acusados por um duplo homicídio e por ocultação de cadáver. De acordo com a denúncia, o crime teria relação com uma disputa entre facções criminosas. As vítimas foram 2 adolescentes de 15 anos. Os corpos só foram encontrados uma semana depois do crime. Os 2 adolescentes foram mortos a tiros e tiveram os corpos enterrados em um terreno aos fundos de um condomínio residencial no bairro Jardim Paraíso. Hoje, o julgamento começou por volta de 9h30 da manhã. O primeiro a ser ouvido foi Juliano. Ele confirmou a participação na morte, mas não quis dar detalhes. Você tem participação na morte deles? Só matei, verdade. Só matei. É verdade? Verdade. Como é que aconteceu isso? Aconteceu ali que não tem nada pra fazer. Foi que eu matei, entendeu? Caí, eu matei, pagou o meu da minha família, que tava imprimido a minha família, tava imprimido eu. Tá ligado? Pra ele não matar eu primeiro, foi lá e matei eles primeiro. Pouco depois da fala do réu, o advogado de defesa pediu que Juliano fosse submetido a um exame de sanidade mental. O juiz negou o pedido e disse que em nenhum momento do processo isso foi citado. Já o Rony, o outro réu, negou ter participado do crime. Ele reafirmou o que disse a advogada, que não estava em Joinville no dia do duplo homicídio. Nessa data eu nem estava lá, porque eu estava até viajando com meu padrasto, que meus familiares mesmo não se encontravam lá. Não estava lá? Não estava lá. Onde é que o senhor estava? Estava na casa do meu padrasto, que se encontra em Jaraguá. Em Jaraguá do Sul. Para o Ministério Público, não resta dúvidas sobre a participação dos 2 réus acusados. As versões que ele apresenta são versões conflitantes, tanto do que falaram na delegacia para o que falaram em juízo, e as demais testemunhas não deixam dúvidas de que eles efetivamente foram os autores. A motivação desse crime foi um suposto conflito entre facções criminosas, e os réus está mais do que demonstrado que faziam parte de uma das facções, e um deles, inclusive, tinha comando para determinar a execução de eventuais opositores.